é motivo de alegria, de satisfação, por nós estarmos aqui no templo novo, iluminária nova, parede nova, tudo novo. Amém? Inclusive eu também sou novo. Júlio também é novo, irmã Ângela é nova. Amém? Amém? Está conosco também o irmão Alegria. Está conosco o pastor Paulo Romero. Ele atendeu com muita alegria. Quando eu disse a ele disse: eu vou estar na reinauguração. Está aqui. Como nós vamos recebê-los? Deus abençoe, Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da santa, bendita e gloriosa palavra de Deus, verso 7 em diante. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem crê e vê a mim, e vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e que faz as obras. Diz a palavra de Deus no verso 11: crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e jogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque vê, vós conheceis, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que Deus os abençoe. Vamos orar em nome do pastor. Por favor, vai nos apresentar Deus em oração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus poderoso, por essa noite, estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, para Te adorar, louvar o Teu nome, aprender a Tua palavra, glorificando e exaltando o Teu nome. Senhor, venha abençoar a reunião desta noite, fala conosco, Senhor, na Tua palavra. Oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus. Tomai os seus assentos. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos ouvir já um louvor do pastor Ezequiel Alegria, que foi convidado justamente para abrilhantar esse momento, essa festa. Irmãos, presta atenção, nós não estamos transmitindo o culto, está sendo gravado, porque nós estamos sem sinal de internet. O sinal de internet não está bom. Pastor Jandir, ocupa um lugar assim aqui, ajudando o pastor. Por favor, pastor Jandir, nosso segundo vice-presidente. Então, meus amados, outra coisa, quem já pegou o livro, quem já pegou o livro, faz o que já está com o livro na mão, põe o seu nome nele, tá? Você vai ficar 4 dias com o livro na mão. Se você não fez, você vai lá atrás e conversa com a Sara ou com a Sueli. As irmãs Sara e a Sueli vão te atender, tá bom? Que já o pastor Paulo Romero vai dar a introdução, hoje falando sobre o capítulo 1 e capítulo 2, tá bem, meus amados? Deixa eu só, enquanto o pastor Ezequiel se prepara, o pastor Ezequiel está se preparando já para o primeiro louvor, em nome do pastor Ducler, eu vou ler o texto de boas-vindas. Sejam todos bem-vindos à 26ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros da Igreja Britânica. É com grande alegria e gratidão a Deus que nos reunimos para mais uma edição da Escola Bíblica de Obreiros e Membros, um tempo especial de edificação, aprendizado e comunhão.
Ao longo destes 27 anos, essa escola tem sido um instrumento precioso para fortalecer a fé, renovar o chamado e preparar obreiros e membros para servir ao Senhor com excelência e dedicação. Vivemos dias de grandes desafios para a Igreja de Cristo. A sociedade muda rapidamente, os valores são constantemente questionados e a fé é provada em diferentes áreas da vida. Mais do que nunca, precisamos estar firmados na palavra de Deus, recebendo instrução sólida e orientação espiritual para respondermos com sabedoria e amor ao nosso tempo. É neste contexto que a Escola Bíblica de Obreiros e Membros traz nesse ano o tema Tempo de Coisas Maiores. Cremos que Deus nos chama a olhar para frente com fé, sonhar com aquilo que ainda não vimos e experimentar novas dimensões de sua graça e poder. Este é o tempo de avançar, de crescer e de viver plenamente as promessas do Senhor. A Escola Bíblica de Obreiros e Membros é, portanto, um espaço de capacitação e de encontro com o Senhor, onde cada participante é convidado a crescer no conhecimento bíblico, na vida devocional e no compromisso com o Reino. Aqui celebramos não apenas a tradição dessa escola, mas também sua relevância e necessidade em preparar uma geração que proclama a verdade do Evangelho com ousadia, esperança e fidelidade. Que nesta 26ª edição seja marcada pela presença de Deus, pela edificação mútua e pela renovação do propósito de cada coração. Que possamos sair daqui mais fortalecidos para servir a igreja e impactar o mundo. Sejam todos bem-vindos. Esta é a 26ª edição da EBOM, da Igreja Betânia. Um tempo de ensino, fé e comunhão para a glória do Senhor, porque cremos que este é o tempo de coisas maiores. Pastores de alegria, vamos louvar o Senhor. Uma linda salva de palmas para a glória de Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero aqui de mão agradecer ao mestre por essa oportunidade que a minha facultada de estar novamente nessa belíssima casa. Meu pastor, meu amigo do colégio. É uma alegria muito grande fazer parte do rol de sua amizade, do seu carisma, e o respeito que eu tenho pelo senhor é muito grande. Visto a nossa irmã Ângela, minha esposa, pedi que a saudasse com a paz do Senhor. Meu pastor Lucas Júnior, que ligou para mim, mandou mensagem, e ele não convidou, porque aqui vocês não convidam, vocês convocam, a gente tem que vir. Eu fui convocado para estar aqui nessa belíssima casa, tá linda. Deus abençoe aos pastores, muito obrigado. Amém? Se isto não for por amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor,
Glorificado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Acusando já aqui, viu? Vou passar o pastor Débora, meus amados, para ele fazer a introdução do diretor dessa noite. Reforça, você chegou atrasado, você acabou de estar no tempo. Você passa na recepção, fala com a Sara para você pegar o seu livro. Nós não estamos transmitindo o culto, o culto está sendo gravado. E depois do culto, nós vamos postar no canal do YouTube, porque o pastor Valdemar estava contando que a gente transmitir. Agora, ao vivo, falei, pastor Valdemar, não vai ser possível. Acabei de falar para ela, assista daqui a pouco, o pastor Valdemar não vai poder estar conosco, sofreu uma intervenção cirúrgica, nosso segundo vice-presidente, mas ele vai estar prestando atenção e nos assistindo durante o evento. Esse canto nós vamos ouvir a exposição da santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Eu creio que todos os irmãos já têm o seu livro, e os que ainda não adquiriram, é só lá na portaria
passaram com as outras irmãs que estão ali para servir. O livro, evidentemente, ele é enriquecedor. E toda a escola bíblica tem esta função primordial de capacitar obreiros, homens e mulheres, para o serviço cristão. Espero que todos os irmãos, evidentemente, adquiram o livro e fiquem atentos. Evite de se ausentar, ficar se ausentando, levantando, fique sentadinho, ouvindo a palavra de Deus. Com a palavra, o reverendo Paulo Romero. Os irmãos queiram, por favor, ficar nesse instante em pé. Não de pé, porque de pé nós estamos, né? Em pé. Senhor Jesus, neste momento, nós queremos passar o microfone ao teu servo, pastor Paulo Romero. Dá, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a unção do teu Espírito. Unge a sua cabeça, ó Pai, e prepara os nossos corações para ouvir a tua santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Pastor Paulo Romero, ele é pastor também dessa igreja. Minha pergunta. Cumprimento a todos vocês. Graças a Deus. Cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os irmãos, por gentileza, a tomarem assento e vamos apresentar aqui o assunto desta noite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Eu já vim muitas vezes a essa igreja e toda vez que eu venho, eu sou grandemente abençoado. Eu creio que hoje à noite não será diferente. Primeiro, porque o Senhor está em nós e está conosco. Aliás, Ele é sempre o primeiro a chegar no culto. Ninguém chega antes de Jesus. Ele sempre chega antes de todos. E Ele está no nosso meio. Eu vou tratar então com vocês a proposta do livro, capítulo 1 e o capítulo 2. Estes foram os capítulos que me foram atribuídos. E o tema do capítulo 1 é aquele que é maior. Jesus é maior. E o texto coloca o versículo de Mateus, capítulo 12, versículo 6, que diz: pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. Também nós vamos encontrar no mesmo capítulo, Mateus capítulo 12, versículo 41, que Jesus é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. E depois, no versículo seguinte, ele vai dizer: eis aqui quem é maior do que Salomão. Então ele diz: a rainha do sul se levantou, foi a Jerusalém para ver a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Eu acho que vocês não botariam fé em mim se eu chegasse aqui dizendo: eu sou maior do que o Elon Musk. Vocês iam me perguntar: o que esse homem está querendo dizer? Ou então: eu sou maior do que Bill Gates. Acho que vocês não iam acreditar também. Ou que eu sou maior do que o Donald Trump. Também vocês acham que não iam dar muita atenção nisso. Então nós temos aqui diante de nós uma pessoa chamada Jesus, que, conforme disse o grande apologista britânico C.S. Lewis, ele falou que em relação a Cristo nós temos três possibilidades: ou ele foi um lunático, ele foi maluco, ele tinha um problema mental, ou ele era um enganador, ele era um picareta, ou ele era realmente quem ele afirmava ser Deus. Porque Jesus fez afirmações que nós não conseguimos fazer. Nós até podemos fazer, mas ninguém vai acreditar. Por exemplo, ele diz: eu e o Pai somos um. Aquele que me vê a mim, vê o Pai. Fez muitas declarações. O Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados.
E Jesus nunca perdoou o pecado de alguém em nome do Pai. Ele perdoou em seu próprio nome, porque Ele tem poder para fazer. Cristo falou coisas incríveis, e isso mostra ou que Ele era doido, ou que Ele era um impostor, um enganador, ou que Ele era o que Ele era. E nós sabemos, através da revelação da Bíblia, que Jesus é não apenas o Filho de Deus, mas Ele é também Deus o Filho, o Verbo encarnado. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. A igreja não foi fundada sobre Pedro, porque se a igreja tivesse sido fundada sobre o apóstolo Pedro, ela já teria desmoronado. A igreja não foi fundada sobre Davi, nem sobre Abraão. A igreja não foi fundada sobre o apóstolo Paulo. A igreja não foi fundada sobre Maria. Maria, a mãe do Senhor, uma mulher admirável, que nós amamos, assim como amamos outros personagens da Bíblia, mas ela não é o fundamento da igreja. Paulo escreveu aos Coríntios que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que foi lançado, que é Jesus. Então Ele é a pedra, é o fundamento sobre o qual a igreja foi fundada. Jesus é o tema central da Bíblia. Quero contar uma historinha para vocês. Parece que cada vez que eu venho aqui, eu falo do meu guru, no bom sentido. Aquele famoso pregador do século XIX da Inglaterra, o Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores. E ele, apesar de ele nunca ter ido a uma faculdade, estudar teologia, ele tinha uma bagagem considerável. Ele era um autodidata. Naquela época, no século XIX, ele tinha uma biblioteca de 12 mil volumes. E quando alguém perguntava para ele um assunto, ele dizia: eu tenho um livro aqui que fala disso. Ele ia lá na biblioteca, direto no livro, e apontava onde estava o assunto. E apesar de ele nunca ter entrado no seminário teológico, nunca ter recebido a educação formal, ele abriu uma escola para ensinar teologia. Tem livros no português, traduzidos para o português. Tem por exemplo, uma coleção de 3 volumes chamada Lições aos Meus Alunos. E há uma história de Spurgeon muito interessante, para demonstrar a centralidade de Cristo nas Escrituras. Um aluno dele um dia pediu para ele: Pastor Spurgeon, o senhor poderia ouvir uma pregação minha para ver como é que eu estou me saindo, como é que eu estou me progredindo na pregação, no estudo da pregação? Ele então marcou o aluno. E no dia marcado, o Spurgeon estava lá no santuário, que era muito grande, cabia 5.000 pessoas, e o aluno então subiu no púlpito. Estava só ele e o Spurgeon embaixo, sentado para ouvir. E ele pregou. Quando o aluno terminou de pregar, ele perguntou para aquele famoso pastor, para o príncipe dos pregadores: e aí, pastor, o senhor gostou da minha pregação? Não, não gostei. Mas por que, pastor? Porque não teve Jesus. Não teve Jesus na sua pregação. Mas pastor, o texto que eu li nem fala de Jesus. Falou: meu aluno, meu querido, meu filho, olhe para a Inglaterra. Ela é feita de grandes cidades, cidades menores, e aldeias. E em cada lugar da Inglaterra, em cada aldeia, por menor que seja, tem um caminho que leva a um outro lugar. Depois se junta um outro vilarejo, tem outro caminho. E os caminhos vão juntando um com o outro e vão engrossando, até virar uma rodovia. E aquela rodovia vai para onde? Na capital, vai parar em Londres, na capital. A Bíblia é assim. Os caminhos da Bíblia, todos levam para a capital. E a capital da Bíblia chama-se Jesus. Por onde você estiver, por onde começar, se você continuar, você vai dar na pessoa de Cristo. Spurgeon assim. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Primeiro, em Neemias capítulo 4, versículo 10, ele prega um sermão com esse tema: e o pó era muito, porque era na reconstrução de Jerusalém, e o pó era muito. Aí você pega, o que Spurgeon quer dizer com esse negócio de o pó era muito, havia muito lixo, uma coisa assim. Pois ele pega esse tema e desenvolve, e ele passa pela cruz, ele passa por Jesus. Spurgeon foi muito cristocêntrico. Uma igreja cristocêntrica
É uma igreja que prega Cristo, que adora Cristo, que exalta Cristo, que se identifica com Cristo, que segue os passos de Jesus. Esta é uma igreja cristocêntrica, que exalta o Senhor Jesus. Então nós vemos que um outro exemplo é de uma pregação que ele tem, se não me engano, no Salmo 104. E o texto diz assim: ali passam os navios. Esse é o título da pregação. E ali passam os navios. Pois olha, ele dá um jeito de passar com os navios lá pelo Calvário, pela ressurreição, pelo trono, e ele sempre exalta Cristo. Que este seja o nosso tema, motivo da nossa vida. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a alegria profunda do nosso coração. É Jesus, não é a igreja, não é o ministério, não é o meu cargo de pastor, título de pastor. A maior riqueza que nós temos, o maior tesouro que nós temos é Jesus. Então Cristo é o tema central da vida. Cristo é o tema central da igreja, e Cristo é o tema central da história. A história está dividida em Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Trata-se de Cristo, se você tirar Cristo da Bíblia, que motivação teremos para estudá-la? Que vitória nós teremos? Que perspectiva nós teremos? A vida sem Cristo é uma vida sem futuro. Eu vou dizer para você, ninguém na face da terra pode ser feliz sem Jesus. Alguém até pode dizer: não, eu sou feliz, eu não sou cristão. Sim, existe uma felicidade genérica, paliativa, muito obrigado, uma felicidade passageira, mas ela não é real, ela é mentirosa. E por que essa felicidade ela é mentirosa? Porque ela tira de você, ela engana você, para você não ter a verdadeira felicidade que está em Cristo. E eu vou dizer para você, não existe tragédia maior na vida de qualquer ser humano na face da terra do que morrer sem Cristo. Não existe. Porém, não existe vitória maior na vida de qualquer ser humano do que morrer em Cristo. Coisa maravilhosa, morrer em Cristo. Então Cristo, ele é revelado pelo Pai. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 19, quando Jesus estava lá no mar de Tiberíades, e ele então pergunta para os discípulos: quem que os homens dizem que eu sou? E os discípulos começam a responder: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus já tinha a opinião da multidão, daqueles que estavam fora do círculo de seus discípulos. Aí ele vira a pergunta para eles: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá uma resposta fantástica, incrível: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos aí, quando Pedro diz isso, a resposta de Jesus foi: parabéns, Pedro. Ali está: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, revelaram isto, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro jamais poderia fazer aquilo se não fosse por revelação. Ele cresceu na sinagoga, ele ouviu Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 5, que é o Shema: ouve, ó Israel, o Senhor é único. Ele sabia disso, que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, e fora dele não há outro. E de repente ele diz, ele atribui a Cristo um título messiânico: tu és o Cristo. A palavra Cristo do grego é o equivalente ao Messias no Antigo Testamento. Tu és o Messias, o enviado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta foi? Então isso veio por revelação. A mesma coisa aconteceu com Tomé, lá no cenáculo, em João capítulo 20, lá pelo versículo 25, quando Jesus diz: Tomé, você aproxima, coloca aqui, toca aqui minhas feridas, meu lado. E Tomé então diz uma palavra: meu Senhor e meu Deus. Tomé disse a Jesus, e o texto é muito claro: e disse-lhe Tomé. Tomé não disse sobre Jesus, Tomé disse para Jesus: meu Senhor e meu Deus. Eu acho isso tremendo,
como a revelação da divindade de Cristo, ela é colocada na Bíblia sem sombra de dúvidas, de uma maneira muito clara. Jesus é a pessoa mais extraordinária que já viveu. Ah, eu esqueci a hora que eu comecei, você lembra? Que hora que foi? 7h35? 8h35. Então isso quer dizer que nós podemos ir até 11h35, não é isso? Só para acordar a turma. Fique em paz, ninguém precisa entrar em pânico. Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já viveu. A história está repleta de personagens influentes, mas ninguém jamais superou a extraordinária pessoa de Cristo. Cristo, ele é diferente, ele é incomparável. Eu vou dizer para você por quê. Primeiro, porque ninguém nasceu como Jesus nasceu. Jesus foi anunciado muito antes. Por exemplo, a minha mãe e meu pai não sabiam que eu ia nascer. A minha mãe e meu pai nem sabiam que o filho que eles geraram se ia ser mulher ou homem. Eles não sabiam disso. Acabou sendo homem. Eles não sabiam o nome que eu ia colocar. Eles não tinham ideia. Mas Jesus já foi por o sangue de Cristo. 1 Pedro diz isso. Foi conhecido desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. O nascimento de Cristo foi anunciado desde o início da Bíblia, por Davi, por Isaías, por Miqueias. Os profetas falaram, Moisés falou. Incrível tudo isso. Abraão viu o Messias, como ele fala em João 8:58. Então, o nascimento de Cristo já era algo esperado, algo previsto. O meu não foi. Ninguém chegou para a minha mãe dizendo, olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Paulo, ele vai ser um pastor, ele vai se converter na Assembleia de Deus. Isso. Não, ninguém falou isso. Mas de Jesus os detalhes estavam lá. Não apenas os detalhes do seu nascimento, mas os detalhes do seu ministério, os detalhes da sua morte, o que aconteceria com ele ao longo da vida, as profecias messiânicas no Antigo Testamento. Então ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém nasceu. Um anjo apareceu com a Maria. Nenhum anjo apareceu com a minha mãe, falando com ela sobre mim, nem sobre você. Qual foi o anjo que apareceu lá com a sua mãe para falar que você ia nascer? Nenhum deles. Mas o Gabriel desceu e foi falar com a Maria, o santo que ele tinha de nascer, né? Olha que coisa tremenda. O seu reino não terá fim. Isso já foi falado lá quando o anjo anunciou para Maria. Uma coisa tremenda. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém viveu como ele viveu, tá? Viveu uma vida de poder, uma vida de ensino, uma vida tremenda. Viveu uma vida de milagres. E a coisa que eu mais admiro em Cristo, sim, eu admiro Cristo pelos seus ensinos, eu admiro Cristo pelos seus milagres, eu admiro Cristo pelo seu amor, pela sua bondade, tudo isso. Mas o que eu mais admiro em Cristo é que ele viveu uma vida sem pecado. Ele nunca pecou. Ele mesmo perguntou um dia para os escribas e fariseus, quem de vocês me viu fazendo algum pecado? Ninguém poderia apontar qualquer pecado para ele. Por isso Jesus nunca pediu perdão a ninguém, nunca voltou atrás uma palavra, nunca foi para casa depois de um dia ministrando a multidão dizendo, eu não devia ter falado aquilo, peguei pesado ali, peguei pesado aqui. Nunca aceitou conselho de ninguém. Vocês nunca vão ver Jesus aceitando o conselho de alguém. Quando Pedro disse para ele, Senhor, não fala isso, tem misericórdia de ti mesmo, para trás de mim, Satanás. Ele não falou para Pedro, de fato você tem razão, Pedro, eu vou pensar melhor sobre isso. Não foi isso que aconteceu. Nunca recebeu o conselho de ninguém, nunca pediu oração por ele mesmo. Vocês não vão encontrar isso. E tem outra, nunca permitiu que alguém orasse por ele. Nunca alguém orou por ele, tá? Porque ele é o Deus perfeito, ele é a raiz de Davi, ele é o varão perfeito aprovado por Deus, ele é aquele que está lá em Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nós podemos dizer isso de Buda? Jamais. De Confúcio também não. De Maomé muito menos.
Podemos dizer isso de Allan Kardec? Jamais. Podemos dizer isso do Papa lá em Roma? Nunca. Mas de Jesus nós podemos dizer: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vive para todo sempre. Assim é o nosso Senhor. Os ensinos de Jesus são inigualáveis, são incomparáveis. Seus ensinos dão vida, suas palavras salvam. As palavras de Cristo curam, as palavras dele libertam, as palavras dele limpam. Como ele disse em João 15, versículo 3, aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm dito. Assim era Jesus. Os ensinos de Jesus, a morte que ele morreu. Ele morreu uma morte para remir toda a humanidade. Jesus não foi o único a morrer na cruz. O Gólgota, a palavra Gólgota, Calvário, né? Monte da Caveira, tinha muita caveira em volta do Monte Calvário. Os mortos iam morrendo e são largados lá mesmo. Os animais iam comer a carne, aves de rapina, e as caveiras iam amontoando para ali. Jesus era mais um, junto com seus companheiros, mas aquela morte era diferente. Aquela morte tinha sido planejada na eternidade. Nunca alguém morreu como ele, nunca alguém morrerá como ele, porque a sua morte foi pagamento de dívida, a sua morte foi resgate, a sua morte ele nos resgatou das mãos do inimigo e nos colocou nas mãos de Deus. A sua morte, o seu sangue derramado por nós foi a moeda que ele pagou para o nosso resgate. Nunca poderia ser em dólar, em real, qualquer outra moeda, de maneira alguma. Nós somos comprados, não com ouro e prata, como disse Pedro, mas com o sangue de um cordeiro incontaminado, o justo morrendo pelos injustos. É o que está na palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, todos os dias eu penso nisso. Eu me comovo, às vezes eu choro, de pensar como Jesus me ama, o que Ele fez por mim. Começou aos 19 anos de idade. Uma vida de aventura, uma vida de alegria constante. A vida com Cristo é a vida mais venturosa que existe. A gente nunca tem um dia de aborrecimento, pode ter, mas não da gente ficar prostrado, destruído. A gente pode ter tristeza, tem, mas a gente sabe que não está só, que Deus vai abrir uma porta, vai dar uma saída, que Ele me dará uma solução. E quando tudo estiver perdido, ou quando a gente morrer, não tiver mais jeito, ainda vai ter jeito. Na ressurreição, nós estaremos para sempre com o Senhor. É muito lindo tudo que nós encontramos sobre Jesus. É muito lindo. Então nós vemos isso. Cristo é incomparável em todos os aspectos humanos. Muitos títulos inigualáveis lhe são atribuídos. Jesus foi inigualável pelo menos por 3 razões. Primeiro, inigualável em sua vida e ensinos. Aqui o livro faz menção a um grupo dos Estados Unidos chamado The Jesus Seminary. Aí no livro ficou como semanário, mas não é semanário, é seminário. O Seminário Jesus. É um grupo de teólogos liberais que vive atacando a Bíblia, atacando a pessoa de Cristo, para mostrar que tem muita coisa na Bíblia que não pode crer, tem muita coisa que Jesus falou que não foi ele que falou, usando palavras na boca de Jesus, que Mateus não escreveu Mateus, que Lucas não escreveu Lucas, que Marcos não escreveu Marcos, e que João não escreveu João. Só conversa fiada. Eu digo para você, eu tenho mais de 50 anos de fé, e muitos de vocês aqui sabem que grande parte da minha vida eu dediquei à apologética, à defesa da fé cristã. Eu estudei seitas, ainda continuo estudando, estudei religiões. Quanto mais eu estudo as religiões, quanto mais eu estudo as seitas, mais eu descubro os podres da Bíblia. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais relevante ela se torna, mais confiável ela se torna, mais confiável. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é eterna, ela permanece para sempre, ela é imutável, assim como Deus da Bíblia é também imutável. Ficou bonito agora? Então, Jesus é assim. Jesus é incomparável por seu impacto, o impacto que ele causa no mundo, incomparável pelo seu impacto moral. As pessoas que recebem Cristo como Salvador, elas mudam. O marido que traía não trai mais, que roubava, para de roubar, quem mentia, para de mentir. O peso moral de Cristo sobre a vida das pessoas que o conhecem, que se convertem a Ele, é enorme, é enorme. A Inglaterra foi transformada por causa da pregação de John Wesley, lá no século 17, 18. A pregação do metodismo
transformou a Inglaterra. E aquele banho de sangue que aconteceu na França, na tomada da Bastilha, na Revolução Francesa, mais de 10 mil pessoas foram levadas à guilhotina. O derramamento de sangue não aconteceu na Inglaterra por causa do trabalho de John Wesley, a pregação do Evangelho. A palavra de Deus salvou a Inglaterra. Então o impacto moral é muito grande. Nós vemos a grande necessidade do Brasil nessa área. A nação brasileira vive numa miséria moral que eu nunca vi na nossa vida. Talvez nunca teria existido ainda o momento que nós estamos vivendo, quando o crime organizado já atingiu todos os poderes da República. Está no Executivo, está no Judiciário, está no Legislativo também. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Vamos compreender. Jesus é incomparável com a sua influência artística. Quantos quadros, quantas músicas. Pega, por exemplo, o Aleluia de Handel, que coisa bonita, né? Pois o Senhor onipotente reina, né? Que coisa bonita. Aleluia de Handel, cantado, orquestrado, é muito bonita essa música, né? Acho isso muito bonito. Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Eu 2 vezes estive em Londres e eu visitei a abadia de Westminster, mundialmente famosa. Todo mundo que vai à Inglaterra quer conhecer a abadia. Eu estive lá 2 vezes. E uma das coisas que me chamou muita atenção é quando você chega perto do altar-mor, que é o altar principal. Lá tem uma frase, claro, escrita em inglês, que está na Inglaterra, mas é Apocalipse capítulo 11, um versículo. Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Imagina o mundo todo, os turistas do mundo todo, e não só turistas, chefes de estados, vão na abadia de Westminster, e eles, quando tocam o altar-mor, o altar principal, lá está essa frase: os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. O seu reino não terá fim. Que coisa gloriosa! E nós, você e eu, somos súditos desse reino, estamos dentro deste reino. Aleluia! Temos um rei, o rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele servimos, diante dele nos prostramos, nós exaltamos, nós o glorificamos, nós pertencemos a Ele. Glória a Deus! Você já imaginou que você tem o rei mais poderoso que existe no céu e na terra, no mundo visível e invisível, que está continuamente olhando, cuidando da sua segurança, cuidando de você em tudo, e cuidando para que você e eu entremos na vida eterna, cheguemos lá na presença dele? Que maravilha! Jesus é assim. Jesus é incomparável com a sua influência humanitária. Pense nas missões modernas. Pense nos missionários do século XIX que saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Pense em Jonathan Goforth na China, Henrique Martin na Índia. Pense em, oh meu Deus, esqueci agora lá da Inglaterra, mas vou lembrar. David Livingstone. Aliás, David Livingstone, médico. Aliás, quando você entra na abadia de Westminster, o primeiro túmulo que você encontra é do soldado desconhecido. Soldado desconhecido é o primeiro que aparece. Este lugar nunca foi pisado, porque eles colocaram uma cerca em volta. O túmulo do soldado desconhecido. Sabe qual é o túmulo que vem logo depois? Em segundo lugar, David Livingstone, missionário inglês na África. E eles contam a história dele. Missionário, estadista, antropólogo, foi levar o Evangelho para os povos da África e assim por diante. Você sabe como é que o Livingstone morreu? Ele um dia estava caminhando com os indígenas na selva, e de repente ele se afastou do orar. Ele disse: eu vou orar um pouco, vocês me esperam ali. E ele foi lá orar. Ele não parava de orar, ele não vinha. Finalmente os indígenas foram lá ver com ele o que estava acontecendo. Sabe o que tinha acontecido? Ele já tinha morrido. Ele morreu orando lá no coração da África. Sabe o que os indígenas fizeram? Os indígenas abriram, né? Os africanos abriram o peito do Livingstone, tiraram o coração dele e mandaram o corpo para a Inglaterra, com a seguinte mensagem: ele tinha a África no coração, o coração dele fica na África.
e foi sepultado lá na África, o corpo levado para a Inglaterra. Gente, o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus, é um poder assim inexplicável, indizível, não tem como falar, não tem como comentar o poder do Evangelho e da graça de Deus. Então, foi muito importante a influência de Cristo na área, na influência humanitária. Pense em hospitais, asilos, pense em tantas coisas que foram criadas, as escolas, as universidades. As grandes universidades do mundo surgiram por causa do Evangelho, porque o lema da Reforma Protestante era: ao lado de uma igreja, uma escola, uma igreja, uma escola. Harvard, a mais notável do mundo, ela começou assim, porque eles queriam pregar o Evangelho. E se qualquer um que for a Harvard e ver lá a razão por que ela foi criada, está lá: é para ensinar o Evangelho da graça de Deus, é para pregar, tudo isso. É claro que ela se desvirtuou, hoje faz outras coisas, mas ela foi fundada com esse propósito. A Universidade de Yale e muitas outras foram fundadas assim, grandes universidades. Jesus incomparável na influência devocional, na influência pedagógica, os ensinos de Cristo e na influência sobre a vida das mulheres. E aqui é muito importante, porque na época de Cristo as mulheres não tinham valor nenhum, tanto que o testemunho de uma mulher, ela nem podia testemunhar num tribunal, ela não podia ser testemunha de nada, porque a palavra de uma mulher não tinha valor. As mulheres eram tratadas assim, ela não podia nem aprender, nem lhes era ensinada a palavra. Por isso que todo mundo ficava admirado, Jesus conversando com a mulher samaritana, porque não pode conversar com a mulher, né? Agora Jesus muda tudo. Ele começa a valorizar a mulher, né? Ele nasceu de uma mulher, coisa tremenda. Podia ter vindo poderosamente, sobrenaturalmente, que aparecer aqui, mas ele nasceu normalmente de uma mulher. Acho muito isso, que bênção tão grande. E muitos outros exemplos. Ele curou a sogra de Pedro, né? Ele curou as mulheres, a mulher que tinha um fluxo de sangue, e muitas outras. As mulheres em Lucas 8, versículo de 1 a 3, ajudaram Jesus com seus bens, elas sustentaram, ajudaram a sustentar o ministério de Jesus, tudo isso. E a amizade de Jesus com Maria e Marta, muito importante lá em Betânia. E mais, para mim isso é o mais surpreendente, a primeira testemunha da ressurreição de Cristo foi uma mulher. E acho que os evangelistas foram até questionados sobre isso. Mateus, por exemplo, e outros, João, peraí, mas vocês vão colocar que foi uma mulher que viu Jesus ressuscitado? Sim, vamos colocar. Mas o testemunho da mulher não tem valor. Vocês estão loucos? Vocês estão malucos? Mas nós vamos colocar. Nós vamos manter, porque foi o que aconteceu. Seria muito fácil esquecer Maria, Madalena de lado, já pular logo para Pedro e João. Olha, eles correram para o sepulcro, tudo isso. Deixa Maria de lado, esquece a Maria. Ainda mais que saíram dela 7 demônios. Você acha que essa mulher tem crédito para testemunhar? Mas foi assim que aconteceu, e assim foi escrito. Glória a Deus. Não tem cabalacho, não tem maracutaia. Glória a Deus por tudo isso. Então Jesus deu valor às mulheres, valorizou as mulheres. Incomparável com a influência da liberdade e da justiça. Duas coisas que faltam hoje no Brasil: nós estamos sem liberdade, não pode nem dar opinião, senão a Polícia Federal vai lá na sua casa no dia seguinte, se você der alguma opinião, tem que ficar caladinho. Então nós estamos sem liberdade e sem justiça. A justiça nesse país virou uma baderna, uma baderna. Eu não estou aqui para defender partido político, eu não defendo político, eu defendo democracia, eu defendo liberdade para todos, liberdade para todo mundo. Não é só para quem gosta de mim, para quem não gosta também. Não é só para quem é da minha religião, para quem prega a religião diferente. Liberdade para todos. Porque quando eu tenho a minha liberdade, os outros têm a sua liberdade garantida, é que a minha também está. Eu espero que seja assim. Então que Deus nos ajude. Eu oro constantemente. Eu oro, os irmãos na nossa igreja sabem disso. Oram comigo. Eu oro para Jesus livrar o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos,
dos ministros corruptos, e eu oro para que tudo que eles têm feito escondido seja trazido à tona, seja exposto, seja trazido à luz, e que eles sejam julgados de acordo com a lei. Jesus é inigualável na sua vida, em sua vida pessoal. Em toda a história humana, somente um homem viveu uma vida de perfeição, ninguém mais. E os títulos de Jesus também atribuídos a ele são títulos inigualáveis. Ele é poderoso, ele é o Deus forte, a palavra que é Deus, o verbo. Tomé chamou meu Senhor e meu Deus, o grande Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso significa que Jesus é o primeiro, Ele é o último, né? Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é bendito, Deus bendito para sempre. Ele é o Cristo, Filho de Deus, Deus o Filho. Ele é Yahvé. Olha só, Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Você quer a prova? Escreve aí, porque não está lá no livro. Se você quiser escrever, está em Jeremias 23, versículo de 5 a 6. Mostra que Jesus é Jeová. Ali fala do renovo de Davi. Quem é o renovo de Davi? É o Messias, é Jesus. E o nome que ele recebe ali é Yahvé Tzedekinu, significa Jeová, nossa justiça. Então Jesus é Jeová. Ele é o princípio e o fim, Ele é o Senhor, é Salvador, Ele é o Santo, Ele é o Senhor de todos, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que há de vir. Eu vou terminar com mais um título, só que são muitos. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quando uma testemunha se apresenta para testemunhar no julgamento, no tribunal, o esforço da defesa ou da promotoria, da defesa ou da acusação, é de desacreditar a testemunha. Então a testemunha se apresenta e eles começam a fazer pergunta. É verdade que você, em 1989, você teve uma briga na rua e puxou a faca com alguém? É verdade. Muito bem, muito obrigado. Mas é verdade também que em 1993 você bateu na sua esposa? É verdade também. Vocês estão vendo que a testemunha, o esforço é para desacreditar a testemunha. Olha, não é confiável. Vai falar aqui, mas vocês já estão sabendo como é que é o passado dessa pessoa, dessa criatura aqui. É verdade que em tal lugar assim você fez isso? É verdade. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Não tem como desacreditar Jesus. Não tem. Jesus é ficha limpa. Jesus é vida limpa. Jesus é santo. Jesus é puro. Nunca nenhum pecado chegou perto dele, de maneira alguma. Por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira, que só fala a verdade. É possível testemunhas falarem mentiras, como aconteceu no julgamento dele. Chamaram lá testemunhas para mentir contra ele, mas Cristo é essa testemunha fiel e verdadeira. Glória a Deus. Podemos contar com ele nisso. Veja a razão da singularidade de Cristo. Jesus nunca escreveu um livro. A única vez que ele escreveu foi na areia. Ele abaixou lá por ocasião da mulher pecadora, lá em João 8, escreveu com o dedo na areia. Vai ver que aí, o vento depois levou, não ficou mais nada, e ninguém acha que nem gravou o que ele escreveu. Nunca escreveu um livro, mas as bibliotecas do mundo estão lotadas de livros sobre Jesus. Eu diria mais, a internet hoje, que é a maior biblioteca, tem maior, está lotada de material sobre Cristo. Que coisa tremenda. Nunca escreveu um livro, mas ele inspirou milhões e milhões para escrever. Nunca comandou um exército, mas ele venceu pelo amor. Ele nunca se casou, é verdade, mas ele está noivo. E é o noivado mais longo da história que eu conheço. Mas um dia ele vai se casar. E nós somos a sua noiva. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Somos o corpo de Cristo. Jesus nunca possuiu riquezas.
Ele mesmo disse: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele enriqueceu a muitos, como Paulo escreveu: sendo pobre, enriqueceu a muitos, né? Enriqueceu a muitos. Então nós vemos tudo isso acontecendo. Nasceu numa cidade humilde de Belém, nunca viajou mais de 300 quilômetros do lugar onde nasceu, mas ele é antes do tempo, antes que qualquer coisa existisse, Cristo é. Por isso que Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então nós vemos isso também. Em João 8:58 ele disse para as pessoas ao seu redor: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu já existia, ele não disse eu já era, não, eu sou. Essa expressão eu sou do grego ego eimi, ela é equivalente ao eu sou do Antigo Testamento, lá de Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta para Deus: tá bem, o senhor quer que eu volte para o Egito? Mas o rei Faraó vai perguntar: quem foi que mandou você aqui falar comigo? O que eu digo para ele? Diga que eu sou te mandou, Yahweh te mandou. É que coisa tremenda. Então Jesus usa isso: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus falam para ele: mas você não tem 50 anos, como é que você diz que você conheceu Abraão? E ele responde: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu Jesus pela fé, viu Jesus por revelação. E aí os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque eles diziam: você está se fazendo Deus, você se está igualando a Deus, e eles não podiam conviver com isso. Jesus nunca tomou instrução, Jesus nunca tocou instrumento ou compôs um hino, mas ele inspirou muitos a fazer. E ele teve um ministério de curta duração. Agora, muitos de nós, não está errado dizer isso: eu sou pastor nessa igreja há 30 anos, eu sou pastor há 40 anos, eu estou fazendo bodas de ouro de ministério pastoral. Está tudo certo, não tem nada de errado. Mas Jesus não fez nem boda quase que nenhuma. O ministério dele durou 3 anos. E ele se preparou 30 anos para ministrar 3. Hoje a turma faz o contrário: se prepara em 3 anos para ministrar 30 anos ou mais. Jesus foi diferente. Glória a Deus. Agora, o segundo capítulo, nós temos aí em alguns momentos, o segundo capítulo fala sobre o chamado para as coisas maiores. E aí ele coloca, Mateus 11:28, entendo que aqui é o chamado para a salvação. Vinde a mim todos vocês estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei alívio. Então nós devemos entender a grandeza do chamado de Deus na nossa vida. Jesus Cristo em nossas vidas. Só um momentinho. Existem 2 chamadas importantes na vida do cristão. Primeiro, a chamada para a salvação, que está em Mateus 11:28. E depois a chamada para o ministério, Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para a obra do ministério. O propósito deste capítulo 2 é descrever a grandeza do chamado de Deus em nossas vidas. Por exemplo, Paulo, ele disse que foi chamado por Deus. Está em Romanos capítulo 1, versículo 11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Servo, ele usa a palavra doulos no grego, que significa escravo. Também é para escravo. Eu sou escravo de Jesus. E eu já falei isso para Jesus: Jesus, eu também me considero teu escravo. Eu sou teu servo, sou teu escravo. Se o Senhor tivesse, eu seria o teu engraxado se o Senhor quisesse, assim por diante. Eu ficaria feliz com isso. Veja a grandeza do chamado de Deus. O cristão ouve o chamado de Deus. E a vida cristã é uma convocação ao dever. O cristão é chamado para ser útil neste mundo. Nós não devemos viver uma vida isolada. A reforma protestante, junto com Martinho Lutero, João Calvino e outros, eles resgataram isso. E tem um autor também, que é um grande nome do protestantismo reformado, que é o Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um calvinista, um reformado, um protestante reformado na Holanda. E ele foi um grande estadista. E ele se preparou por décadas para se tornar o primeiro ministro da Holanda. E vocês não imaginam a bênção que foi
a gestão do Abraham Kuyper para a Holanda. Até hoje ela é estudada nas universidades. Então, e ele tem uma frase que eu acho muito, muito bonita. Ele diz assim: não existe nada no universo, preste atenção, não existe nada do universo sobre o qual Cristo não possa dizer: é meu. Tudo no universo é de Cristo, tudo pertence a Ele, tudo converge para Ele. Primeiro, porque foi Ele que criou, está lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito poderia existir. Cristo é o Criador, e Ele não apenas criou, mas Ele banca, quem sustenta Ele. Tá? É como o pai que trabalha para manter a casa. Ele paga a conta de luz, a conta de água, o gás, ele põe a comida dentro de casa, reparos, tudo. O pai está lá para bancar. Tá? Então esse pai tem que ser prestigiado, a família deve ser grata a este bom pai. Tá? E Jesus é isso. Ele não só criou, mas Ele sustenta. Está lá em Hebreus capítulo 1. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. O sol, a lua, as galáxias, as estrelas, tudo, as plantas, o mundo macro, grande, o mundo micro, tudo é sustentado por Jesus. Jesus não é fraco, não. Jesus é de um poder infinito, sustenta todas as coisas, sustenta a nossa vida, sustenta a igreja. O plano dele está correndo e vai ter um encerramento. Nós faremos parte de tudo isso. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Então nós vamos ver a chamada, é uma chamada com privilégios também. Que privilégio ser salvo, ser perdoado, ter a alegria da salvação, poder ganhar almas para Cristo, honrar o Senhor, ser chamado por Deus. Que bênção! Eu já falei aqui para vocês, acho que eu já falei, quando eu me converti, eu tinha tanta alegria que eu chorava e ria ao mesmo tempo de alegria. Não dava tempo de fazer um, depois fazer o outro, então fazia os dois juntos. Eu chorava e ria. Eu ia para a igreja, eu sentava lá no banco, eu ficava chorando. Alguém cantava um hino, eu desabava a chorar. Outro dava um testemunho, eu só chorava. E eu pensava que a minha vida não ia ser aquilo ali. Eu ia ficar no banco. Eu me converti com 19, com 30 anos no banco, com 40 anos, com 50, com 60, até morrer, velhinho chorando, indo para o cemitério chorando talvez. Essa era a minha vida. Eu não via mais nada. Eu só vivia ali naquele banco sentado para o resto da minha vida, chorando de alegria. E estava bom demais. Estava muito bom. Não precisava ser diácono, nem presbítero, nem evangelista, nem pastor, nem missionário. Não precisava ter título de doutor. Não precisava ser pastor de igreja. Só estar na presença de Jesus era mais profunda alegria. Mais profunda alegria. Como é bom a gente viver a vida assim. Então nós vemos que o cristão ele faz essa chamada também. Para o cristão é a chamada de Deus. Outra maneira de expressar esse fato é que a chamada de Deus está associada a cálice, que significa graça. É pela graça que acontece. A chamada é associada com paz. 1 Coríntios 7, versículo 15, Colossenses 3,15. Nós somos chamados para sermos ministros da conciliação, para fazer a paz. E é uma chamada também associada com a comunhão, como aparece em 1 Coríntios 1:9. Isso também aparece ali. Também a chamada está relacionada com a liberdade. E Gálatas 5, versículo 13 fala sobre isso, né? A nossa liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 5, logo no início do capítulo diz: para a liberdade Cristo nos chama. Não deixe que alguém escravize vocês. Não se coloquem novamente debaixo do jugo da servidão. Não voltem para a lei de Moisés. Vocês foram chamados para a liberdade. Perdão. A nossa chamada está associada com a salvação. Conversão é a coisa principal. Sem conversão não há solução. Grande parte das pessoas que frequentam a igreja hoje não é convertida. São convencidas. Elas vão para a igreja como as pessoas que vão para uma casa lotérica. Vou fazer uma fezinha. Vou fazer uma fezinha. O pastor
O bispo, o apóstolo falou que se eu fizer isso, eu recebo tanto. Eu recebo 100 vezes mais. Né? Nenhum banco tem juros assim. Né? Eu vou lá fazer uma oferta. Não são convertidas. É lamentável. É preciso conversão. Sem conversão não há solução. Eu creio, não acho. Grande parte da igreja evangélica hoje está perdida. Muitos que frequentam igrejas evangélicas hoje estão perdidos. Muitos estão perdidos. Nunca tiveram encontro de salvação com Deus através de Cristo. Não foram transformados. Não foram lavados no sangue de Cristo. Não vivem uma vida de testemunho. Vivem uma vida de mentira, lamentavelmente. Os cristãos são chamados para serem santos. E a santidade hoje passa longe. Estava conversando com o pastor Ducler, a irmã Ângela, lá na casa deles. Por sinal, aquele lanche que ela faz. Vamos pular essa parte. Lanche e suco de limão. Vamos pular essa parte. Vamos voltar para o Espírito. Quase que eu entro na carne aqui, irmãos. Vamos voltar para o Espírito. Mas estava conversando com eles. A alma convertida tem sede de Deus. A alma convertida tem sede da palavra. A alma convertida quer ser santa. Ela quer ser parecida com Cristo. A alma convertida é santa. E hoje, o que move grande parte dos evangélicos? Dinheiro, mentira, pecado, adultério, tanta coisa, escândalos. Todo santo dia tem um novo escândalo. Um escândalo terrível. Eu creio que nós fazemos parte da pior geração de crentes da história. Nunca houve uma geração que pecou mais do que a nossa, porque hoje está fácil demais pecar. É muito fácil pecar. É lamentável, mas essa é a situação. Então os cristãos são chamados para serem santos. O cristão é chamado das trevas para a luz, de acordo com 1 Pedro 2,9. O cristão é chamado à vida e herança eterna. Eu acho muito interessante que em 1 Pedro, guarda este versículo, não está lá no livro. 1 Pedro 1,4 diz que nós temos uma herança incorruptível, guardada no céu para nós. Herança que se guarda no Bradesco, corre risco, no Itaú, na Caixa Econômica, mais ainda, no Banco do Brasil também. Mas a nossa herança, primeiro que ela é incorruptível, não deteriora, não perde o valor, não tem inflação que come essa herança, ela está guardada no céu para nós. Não tem como roubar essa herança. Às vezes esse fato é expresso de outras maneiras. A chamada de Deus é uma chamada que impõe renúncia, mas que ela traz grandes promessas. Filho meu, eu te remi, tu és meu. Essa é a palavra de Deus para nós. Às vezes essa chamada virá aos homens através de outros homens, né? E assim acontece quando evangelizamos. Eu fui evangelizado. Um rapaz trabalhava comigo lá na Embraer, na fábrica de aviões. Ele me evangelizou e com isso eu me converti. E eu já levei outros a Cristo. E eu espero que os meus filhos espirituais levem outros também, e assim por diante. O termo chamado, usado aqui por Jesus 2 vezes. Primeiro, para a chamada dos discípulos, como aparece em Mateus 4, 21, e depois em Mateus 4, versículo 18 e 19. Ele chama Pedro e André. Estavam pescando, vinde após mim. Eu falei, venham comigo. Eu falei que vocês sejam pescadores de homens. É um chamado maravilhoso. E é um chamado também para o arrependimento. A Bíblia muitas vezes conclama: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a pregação de João Batista: arrependam-se e creiam no Evangelho. A maior pregação que o cristão continua sendo é o que ele vive e não apenas o que ele diz. O testemunho é importante. Nós não podemos ser uma igreja de picaretas, de safados, de cretinos, de enganadores. Nós não podemos ser isso. Nós temos que ter bom testemunho, que as pessoas olhem para nós e digam como aquela mulher, a viúva de Sarepta, disse a respeito de Eliseu: eu vejo que este homem é um homem de Deus. Como as autoridades de Jerusalém viram Pedro e João quando foram presos em Atos 4, eles conversando com eles, viram
que eles de fato tinham estado com Jesus, vendo a ousadia, o atrevimento santo, a intrepidez, esses homens tiveram com Jesus. Essa é a maior pregação, e o valor do nosso testemunho é indispensável. Que Deus nos ajude a viver dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração por vocês. Vou orar por vocês. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos diz que nos últimos tempos nós viveríamos tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, desprezando o casamento, entregues a todas as coisas ruins, as suas tendências pecaminosas, Senhor. E nós fazemos parte de hoje de uma geração que peca muito, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, no processo de santificação. Resplandece sobre nós o Teu rosto de luz. Fortifica-nos, Senhor. Fortalece-nos na Tua palavra, Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Livra-nos de vivermos uma vida vazia, uma vida raquítica, uma vida sem frutos, Senhor. Renova o poder do Teu Espírito na nossa vida. Renova a unção do Teu Espírito Santo. Renova os dons espirituais. Batiza com o Espírito Santo os irmãos que não são batizados, Senhor. Pai, manifesta os dons do Teu Espírito no meio da Tua igreja, Senhor. Renova, Senhor, este púlpito, Senhor. Que saia fogo, que saia a palavra ungida, a palavra que salva, a palavra que expulsa os demônios, a palavra que, Senhor, converte, meu Deus, a palavra que transforma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Guarda os Teus filhos, livros de todo mal, Senhor, livros de assaltos, de acidentes, livros, Senhor, de violência, Senhor, de todo ataque do inimigo, de golpes, de todo tipo de doença, e dá-nos uma vida abundante, Senhor. Abre as janelas dos céus e derrama sobre nós, Senhor, bênçãos que hão de transbordar em todas as áreas da nossa vida. Pai, se alguém aqui se encontra parado nesta congregação, se alguém está indiferente, desperta o seu coração para colocar a mão no arado, Senhor, e para não olhar para trás, para ser usado por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o chamado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, se estabeleça, que ele aconteça, Senhor, que ele se realize na vida, Senhor, dos Teus filhos aqui, para a glória do Teu nome. Chama, meu Deus, para a seara, para o campo missionário, para a diaconia, para a obra social, Senhor, para a música, Senhor, para o ensino da Tua palavra, para o ministério da intercessão, para trabalhar com crianças, jovens, adolescentes e adultos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para o evangelismo, Senhor. Nós oramos, Senhor, chama para a contribuição também, para o sustento da Tua obra. Nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Tomai os seus assentos, meus amados. Nós hoje tivemos aqui uma aula. Desde que nós instituímos a escola bíblica, evidentemente a 26ª escola, eu disse a todos os irmãos da igreja que seria a melhor escola em nome do Senhor. E o reverendo trouxe uma palavra do céu. Amém? Uma palavra do céu. Ele evidentemente não falou onde ele estava, mas os irmãos são inteligentes, devem ter observado pelo livro aonde ele estava, né? Eu me localizei com facilidade, mas os irmãos gostaram do reverendo? Amém. Deseja que ele volte? Amém. Meus amados, nesse momento nós vamos recolher os dízimos, as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Então foi colocado no dispositivo que o banco tem, o envelope, e os irmãos poderão utilizar este envelope para contribuir para a casa do Senhor. Pastor Ronaldo, ele tem essa máquina dele. Essa máquina é formidável. Ela acredita e ela debita. Ela debita e ela acredita. Se o irmão veio desprovido de numerário, é só dar o sinal com a mão que ele vai atender o irmão ou a irmã que deseja contribuir na casa do Senhor. Amém, meus amados? Então, os que têm envelope aí, irmão, daí? Não tem? Não tem?
envelope, por gentileza. Senhor Jesus, nesse instante, nós vamos recolher os dízimos, as ofertas, para consagrar para a tua obra. Abençoa os irmãos, as irmãs que vão tirar do bolso, da bolsa, da carteira, a sua contribuição para o progresso da tua obra e para a escola bíblica que nós estamos realizando. Abençoe cada irmão, cada irmã, prospera a vida do irmão, prospera a vida da irmã, aqueles que são estabelecidos, que eles tenham sucesso, êxito no seu trabalho. É o pedido da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Nesse instante, o irmão Alegria vai louvar Deus por outro. Os irmãos, por gentileza, passa a salva recolhendo os dízimos das ofertas. Graças a Deus. Por gentileza, meu tributo. Vou agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a mim minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Seja
e seu aplauso. Eu receber no Calvário, glória. Com seu sangue que lavou-me, seu poder Por gentileza, filha, queria como ver para mim em palavras, por favor? Por gentileza. Irmãos, tenham um pouco de paciência, que faz 2 eventos que eu não consigo trazer o Ezequiel Alegria aqui. Então nós estamos tirando um pouco de atraso aqui, né? Então, vamos louvar junto, se você souber. Deus seja louvado. Não consegui localizar? Está bem baixo se fosse na minha pasta Playback Ezequiel. Essa pasta que não abriu, tinha ali palavras, por favor. Aleluia. Isso. Muito obrigado, amigo. Deus abençoe vocês. Com gemidos e palavras não pode explicar. Eu elevo a Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
Jesus, a ti confesso, não é pra viver sem sentir a presença do meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos têm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Eu coloquei cantada na sala. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Porque às vezes não consigo Aceitar que os instantinhos sobem. Deus seja louvado. Eu confesso aos irmãos que eu ficaria aqui a noite toda para ouvir o pastor Paulo Romero e o irmão Alegria cantando. Fazia tempo que ele não podia estar conosco devido a outros compromissos. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, ele está aqui, o pastor Romero. O pastor Paulo Romero também nos ajudou uma excelente oferta para nós fazermos a reforma do templo. E aqui eu quero, nesse instante, eu já estive com ele pessoalmente, mas agradecer, externar os nossos agradecimentos ao pastor Paulo Romero. Quando eu disse a ele, eu disse, me desculpa de fazer assim, ele disse, irmão, nós somos todos irmãos, estamos aqui para servir. Que Deus abençoe grandemente ao irmão e a oferta que o irmão mandou para nós fazermos a reforma. E outros pastores também, outros irmãos que mandaram a sua oferta para nós fazermos a reforma do templo. Eu disse a ele, quando nós estávamos em casa, que ele também é pastor aqui da igreja. Amém? Quando eu vou lá na igreja da Trindade, ali no Jabaquara, eu sou muito bem recebido. São Judas, sou muito bem recebido. Nós estamos chegando no término do culto. Amanhã estará conosco o pastor José Dias Crossi. O culto amanhã começa às 7h30, devido ao horário. Eu peço a todos os irmãos e quero agradecer às irmãs que se dispuseram em ficar lá na entrada, na porta da igreja, atendendo os irmãos. Que Deus abençoe estas irmãs que não mediram esforços para estar atendendo, orientando e atendendo a todos no que tange ao novo livro da Escola Bíblica. Nós mandamos fazer, confeccionar 100 livros. Portanto, que esse livro, os irmãos, após a escola, possam aproveitá-lo, ler na sua casa. Pastor Júlio vai dar um aviso e logo em seguida nós estaremos encerrando o livro. Meus amados, só para reforçar, amanhã, você que nunca veio, você que não conhece, amanhã quem vai estar conosco é o coordenador dessa escola. É o dono do conteúdo do livro aí.
pastor José Elias Cross estará conosco. O ano passado ele não pôde ir, ele estava na Itália. Ele não pôde ir a data justamente, mas esse ano ele conseguiu nos atender. Ele falou comigo ontem e ele falará sobre o tema 3 e 4, certo, do livro. Após o culto, você que veio direto do serviço para cá, você que já está com fome, tem uma cantina aí te esperando aí fora. Amém. Só o pastor Ronaldo deu amém. Eu acho que só você não juntou então, o povo está tudo feliz. No sábado, em 3 horários, 9h30, 2h30 da tarde e 7h30 da noite. Amanhã já estará conosco os irmãos de Capão Bonito. Eles vão adiantar um dia. Capão Bonito, a Pepiniga chega amanhã. Registro também? Chega amanhã? Que bênção. Estaremos completos. E a ceia nós vamos encerrar no domingo às 9 da manhã. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé nesse instante. O pastor vai agradecer a Deus e impetrar a bênção apostólica. Aqueles irmãos que porventura, por algum motivo, não conseguiu acertar o seu livro, não tem problema. Fica o livro até o final do evento. Você atende aos irmãos da recepção. Amém, meus amados? Pastor, já nesse instante vai agradecer a Deus pelo culto da Pai do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos encontramos na Tua presença nessa noite para te louvar, meu Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa para adorarmos o Teu nome, meu Pai. Ó Deus amado, nós pudemos aqui saborear o banquete do Senhor aqui, através dos louvores, através da ministração da Tua poderosa e preciosa palavra. Meu Deus, que a Tua palavra, que os louvores estejam arraigados, entranhados no âmago do nosso ser, meu Pai. Que eles possam produzir edificação, não só nesta noite, mas no transcurso ainda desta semana e destes dias. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, neste momento queremos te apresentar, Senhor, os idosos da igreja, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Visita neste momento, pede misericórdia, cura, Senhor, os enfermos, restaura a saúde, tenha, ó Pai, de misericórdia, abençoa esta vida, alcança ela, Pai, através do Teu Espírito Santo, e que ela venha a ser curada. Nós te pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Santo Deus abençoe aqueles também que estão hospitalizados. Tenha misericórdia do pastor, ó Deus, que não pode estar conosco. Dá, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, dá a Tua assistência ao pastor, ó Deus, que está tomando outras providências. Eu te peço a bênção de Deus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Leva-nos na Tua paz, guarda-nos do acidente, guarda-nos do malfeitor, guarda, Senhor, guarda, Senhor, nossa vida de ser cevada pelos automóveis nas ruas da cidade. Que agradecemos pela vida do pastor Paulo Romero, que nos ministrou a palavra esta noite. Vai, abençoa o seu ministério e a igreja ali em São Judas, que a tua obra possa prosperar, crescer. É o pedido da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Que a graça salvadora, transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Amém. Vira para o seu irmão, cumprimente ele com a paz do Senhor. Não saia sem cumprimentar seu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui novamente, 7h30, em nome do Senhor Jesus Cristo.